Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Bom, hoje eu vou abordar, aliás, vou transpassar para todos vocês uma entrevistazinha que eu fiz em 2017. Aliás, eu participei dessa entrevista em 2017 com a professora Gislene Nogueira, abordando o, justamente essa fraude de camada de ozônio, que CFC destrói a camada de ozônio, que tinha que proibir, e toda aquela geopolítica envolvida e toda a verdadeira ciência contida nessa historinha toda. Então eu vou reproduzir para vocês nesse exato momento essa entrevista, tá certo? Essa entrevista. Mas se você está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê a sua colaboração, o link vai estar na descrição, e compartilhe realmente esse vídeo ao máximo para as pessoas que gostam da verdadeira ciência. Então, sem mais rodeios, vamos lá, vamos à apresentação. Espero que vocês gostem. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aqui nessa transmissão ao vivo. Eu estou aqui com o professor Igor Maquieira. O professor Igor, ele é biólogo, ele é formado pela Universidade Gama Filho, tem licenciatura plena, é bacharel, então, em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Ambiental. É pós-graduado em Gestão Ambiental pelo Instituto A Vez do Mestre, tá, da Universidade Cândido Mendes, tudo isso no Rio de Janeiro, né? O professor Igor está na Cidade Maravilhosa, né? E ele é membro da equipe Fake Climate, do professor Ricardo Felício, da USP, que tem um trabalho longo, vanguardista, né? E que atualmente já é bastante conhecido, sobre a questão de aquecimento global, camada de ozônio e todas essas questões climáticas que são divulgadas, né, pelo painel internacional do clima, por exemplo, e ele faz uma discussão alternativa a versões oficiais, né, que são veiculadas na mídia tradicional, na mídia de massa e nos discursos governamentais. Discussões muito importantes para que a gente entenda o que está acontecendo e quais interesses existem por trás de alguns discursos, né, que afirmam que o ser humano tem influência, por exemplo, em mudanças climáticas ou mesmo na questão da camada de ozônio. Quando a gente fala ser humano, a gente fala também das suas atividades, atividade agrícola, atividade industrial, e isso, sem dúvida, tem uma repercussão muito grande, porque induzem políticas que mudam hábitos. E, mais uma vez, né, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o quão longe isso vai no bem-estar humano, né, no bem-estar da nossa sociedade e também na questão do chamado desenvolvimento, mas que eu diria que são as atividades normais para uma sociedade ser próspera, ter um bem-estar, para as pessoas terem higiene, alimentação. Então, quando a gente fala de mudar hábitos, né, a gente está falando de hábitos de vida, de hábitos que impactam
na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Então, o professor Igor, ele é da equipe, portanto, do professor Felício. Eu coloquei, né, vários vídeos dele no site Aletheia Brasil, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser olhar, né? A gente vai ter esse Hangout lá também disponível. Faz também, o professor Igor se junta a essa equipe, né, do Fake Climate, para fazer uma discussão séria e aberta sobre essa questão climática, sobre a questão do ozônio, sobre várias questões ambientais que são largamente propaladas e que nós vamos passar, então, a discutir, contando com a experiência do professor, as pesquisas que ele tem feito há vários anos. Então, boa noite, professor Igor, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite, né, e por falar para a nossa audiência. Eu só queria, antes, dar aqui as boas-vindas também aos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão ouvindo agora essa live, e disponibilizar o chat da live para que elas façam perguntas, e aquelas perguntas que a gente não conseguir responder hoje, tá, por uma questão de tempo, até do próprio professor Igor, a gente vai continuar a discussão, né? Eu posso pegar essas questões e enviar para o professor, e a gente, num momento mais oportuno, a gente responde ou numa outra live, né, num outro vídeo, ou por escrito, a gente vai ver, para não deixar nenhuma dúvida, né, já que a nossa intenção aqui é realmente fazer a discussão com a sociedade, com os interessados, e esclarecer dúvidas que certamente existem a respeito dessas questões. Professor, boa noite, a palavra é com você. Boa noite, Gislene. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Pelo contrário, eu é que tenho que agradecer. Eu sempre falo isso a todas as pessoas, universidades, que me dão esse espaço, porque é muito difícil, né? Colocaram um certo consenso, né? E não existe esse consenso, não existe isso, né? Então, nas ciências, né, na verdadeira ciência, você tem que seguir o método científico. Nas ciências das mudanças climáticas, não. Você pega uma coisa que é conhecida, transforma isso num caos para eu ganhar cada vez mais dinheiro, né? E como é que cada vez eu vou ganhar mais dinheiro com isso? É o que vai ser apresentado nesse vídeo ao vivo, nesse Hangout, a respeito dos clorofluorcarbonos, que são os chamados CF6, né? Que até um tempinho atrás, eles não eram o demônio da sociedade, e passaram a ser, assim como o CO2, que é o gás carbônico, né? É muito parecido a história de todos dois, sabe, o Gislene? É muito parecido mesmo. E além de ser parecido, eu me sinto triste, eu converso isso com toda a equipe Fake Climate, mas triste mesmo, não falo isso da boca para fora, porque você começa a pegar os estudos sérios e você começa a ver, puxa, isso é teoria da conspiração? Não, isso é mentira mesmo, né? Existem interesses altamente obscuros por detrás disso, empresas gigantescas, né, de gases, refrigeradores, enfim, né? Isso pegando só o CFC, se for para a parte do aquecimento global, que eles chamam agora de mudança climática, que é um termo pejorativo, né? O que mais faz o clima da Terra é mudar. Mas vou tentar esclarecer, no que estiver na minha alçada, mandar um abraço para o professor Tiago Maia, que está assistindo a gente, o grande físico Tiago Maia, que é da equipe Fake Climate, vai estar aí também para dar um apoio, está assistindo. Um forte abraço para toda a equipe, professor Molion, o Tiago, o Ricardo, o Geraldo, o Mário Fontes de Carvalho. Nossa, tem tanta gente, professor Juliano, sabe, Geraldo Lino,
São mais de 40, se for colocar ali. E no mundo todo, são mais de 33 mil, né, professores, acadêmicos, cientistas. Não adianta vir certas pessoas e colocarem que a petição que nós assinamos contra essa farsa, que vieram até mim e falaram, não, isso é uma mentira, não é uma farsa. Ou vice-versa, falaram que é uma farsa e não uma mentira. Quer dizer, mas estamos aí. É sinal que a gente está incomodando, é sinal que a gente está demonstrando justamente o que é correto. Exatamente, professor. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço, professor Felício, professor Molion. Eles são verdadeiros exemplos, né? Molion é uma sumidade da climatologia. São sumidades, são pessoas brilhantes, são corajosos, não é? Quando ninguém falava sobre isso, eles ousaram e sofreram consequências, estão sofrendo consequências por isso, né? Então, eu mando um abraço, eu sou fã dos dois há muitos anos e, assim, é um sonho realmente a gente poder estar aqui num fórum falando deles, das ideias que eles colocaram para a gente, dos esclarecimentos, e com você, que está levando à frente esse trabalho, e acredito que muitos mais virão, né? E nós poderemos fazer uma discussão equilibrada, uma discussão justa para a sociedade, e não eivada de interesses escusos e contrários aos interesses da sociedade. Interesses perigosos. Tá. Eu tenho certeza disso. Mas vamos lá. Professor, eu vou compartilhar então a tela e quando você quiser que eu mude, eu mudo. O senhor pode ficar à vontade para fazer sua exposição. E o que são, então, CCs, o que é a camada de ozônio? Vamos esclarecer aqui, vamos colocar isso de modo acessível às pessoas leigas. Afinal de contas, isso. Clima, camada de ozônio são temas, né, escolhidos a dedo, né, porque são inacessíveis, em geral, né, às pessoas comuns. Isso mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é esse primeiro slide, que... Não, isso, né? Quais são os constituintes da nossa atmosfera, né? Em primeiro lugar, CF6 são os clorofluorcarbonos, né? É um gás inerte, não poluente, tá? Formado, né? Não está aparecendo ali, tá dando erro. Agora sim. É um gás inerte, não poluente, formado por três oxigênios, para você leigo entender. Aí forma o A3, tá? 3 oxigênios atômicos, tá certo? Mas antes disso, eu vou passar isso em outros slides, mas antes disso, o primeiro slide que demonstra quais são os constituintes da nossa atmosfera. Quais são os constituintes? Quais são os principais constituintes da nossa atmosfera para quem está em casa entender? Em primeiro lugar está o nitrogênio. Está o nitrogênio. Com mais de 70%. 70. Tá? Depois vem o oxigênio, com 21%. O argônio, com 0,93%. E os gases traços. Né? Já pegando um ganchinho, o CO2 está dentro desses gases traços. Estou falando de todo o CO2 do planeta Terra. Agora, puxa, professor, então o oxigênio faz parte da nossa atmosfera em 21%. Então, grande parte da nossa atmosfera é formada pelo nitrogênio, 78%. Sim. Sim. Isso tudo, isso que eu estou mostrando agora, tá? É a nossa atmosfera de forma bem resumida. Tem vapor da água também, cerca de 4%. Mas, enfim, para vocês entenderem, 21 de oxigênio, 78 de nitrogênio. Próximo. Próximo slide, por favor. Cadê? Sim, já abriu? Não. Abriu, é isso daí mesmo.
Então, está ali o oxigênio atômico, que é altamente reativo. Nós temos o O2, que é o oxigênio molecular, que é estável. E nós temos o O3, que justamente é o ozônio, que é altamente instável e muito reativo. Notem, olha só. O ozônio, gente, ele tem uma meia-vida muito curta. A meia-vida dele é mais ou menos de 30 minutos a 24 horas, ou seja, ele não dura absolutamente nada. Né? Poxa, professor, mas se ele não dura absolutamente nada, por que estão fazendo essa histeria toda? Será que é uma histeria? Ou será que fizeram um caos ambiental com os CF6, alegando que eles destroem essa suposta camada de ozônio? Existe essa camada na nossa querida atmosfera ou não? Né? Então, essas são perguntas que ficam, às vezes, na cabeça de todos, inclusive do público leigo, e que nós vamos ver mais a seguir. Pode passar a próxima imagem, por gentileza. Então, nós temos um buraco, olha que termo feio, buraco, camada ou histeria. Eu já vou adiantando que nós não temos buraco nenhum. Tá? O que nós temos é a anomalia do ozônio. É o chamado princípio da anormalidade dentro da normalidade. Também não temos uma camada. O que nós temos são nuvens ozônicas. Tá? Eu vou demonstrar isso tudo. E foi criado, infelizmente, uma histeria, né? Novamente um caos ambiental. Então vamos lá. Nós temos moléculas de oxigênio que são fotossociadas rendendo 2 oxigênios atômicos. Isso é um processo lento. O O3, que é o ozônio, e o oxigênio atômico, eles são continuamente interconvertidos, pois o ultravioleta B, lá do nosso solzinho, ele mesmo, ele quebra ele quebra esse ozônio, ele quebra o O3. E o oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular. Isso ocorre de forma rápida. Depois, 3. Este processo converte o ultravioleta B em infravermelho termal, que aquece a estratosfera. Sendo que esse O3 ele é perdido, ele pode ser perdido, ou seja, ele pode ser, vamos dizer assim, quebrado pela reação com oxigênio atômico ou pela reação com o próprio O3. Isso de forma mútua. Sendo que essas reações com gases traços, como o cloro, que eles dizem, ocorre com CFC, é lento. É um processo lento. E será que ele existe? Será que isso já foi comprovado cientificamente? Ou ficaram somente só em hipóteses, modelos, ou coisas fraudulentas e obscuras? Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Então, vamos lá. Vocês já devem ter aprendido isso lá no ensino fundamental, ensino médio, enfim. As camadas da atmosfera. Gente, nós temos a troposfera, nós temos entre a troposfera ali um pouco mais acima a tropopausa, depois vem a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Isso de forma bem simplista que eu estou colocando, para vocês entenderem. Ali coloca capa de ozono, né? Camada de ozônio. Né? Novamente eu pergunto, o senhor falou de nuvens ozônicas. Fiquei curioso, fique curioso mesmo. Atente para o lado. Troposfera, 12 quilômetros de altitude, um pouco mais acima a estratosfera, 50 quilômetros de altitude. Tá? Vamos ficar entre a troposfera e a estratosfera, certo? O que acontece nisso daí? Olha, em primeiro lugar, a troposfera, gente, é a primeira camada da atmosfera a partir da superfície da Terra. Ela comporta cerca de 90% de toda essa massa atmosférica. Acima dela, há a tropopausa. Essa tropopausa, como eu falei, é uma camada intermediária. Ela se situa mais ou menos a 9 quilômetros nos polos e 17 quilômetros no Equador. Acima dela, a gente vai ter a estratosfera.
Essa sim, alcança 50 km de altitude e temperaturas extremamente negativas. E o que acontece? Assim, o nosso querido ozônio, ele é um gás que vai se formar quando o segundo gás majoritário da atmosfera, que eu apresentei lá no início, que é o oxigênio, ele interagir com a radiação ultravioleta da banda C. Puxa, professor, então o senhor está alegando que quando eu tenho uma alta atividade solar, eu vou ter maior concentração de ozônio ou dessas nuvens ozônicas que o senhor falou? Sim, é isso mesmo. Normalmente, isso ocorre entre as partes baixa e média da estratosfera, em altitudes variáveis dependendo da posição do globo terrestre. Por isso, gente, que essa radiação letal, ela não afeta, vamos dizer assim, drasticamente os seres humanos, né? Ou seja, essa radiação letal, ela não chega à superfície terrestre devido à sua interação com o oxigênio molecular. Agora, e essa concentração que eles falam do ozônio? Como é que é medido isso? É alguma unidade, não é? Bom, o maior pai, pode ser chamado pai do ozônio, o maior estudioso do ozônio foi o senhor Gordon Miller Byrne Dobson, tá? Físico, meteorologista britânico. Ele determinou que a espessura total de ozônio seria de apenas 3 centímetros, tá? Isso em seus estudos. Por isso, em sua homenagem, mede-se a concentração de ozônio em unidades Dobson, sendo 100 unidades Dobson, guardem isso, 100 unidades Dobson equivale a 1 milímetrozinho. Poxa, professor, é só isso? Só isso, 1 milímetrozinho de coluna de ozônio. Em suas pesquisas, ele verificou uma média desta concentração, que seria de 300 unidades Dobson. E, professor, mas eu já vi outros vídeos seus, inclusive no seu canal, o senhor critica essas médias, a equipe que critica. Calma, vamos lá. Essa média de 300 unidades Dobson pode ser uma média positiva ou negativa. Se lembre? Se lembra disso? Ou seja, o que é isso? É o princípio da anormalidade dentro da normalidade. Eu posso passar de 300 unidades, como eu posso ter, por exemplo, estudos que comprovam que no passado, sem a presença humana, nós tivemos, sem a influência humana de CF6, nós tivemos 50 unidades de Dobson. Então, o princípio da anormalidade dentro da normalidade. Tá certo? Bom, agora, deve estar se perguntando, puxa, o senhor indagou, existe essa camada de ozônio? Infelizmente, esse termo não é o correto. Sabe por quê? Porque a camada só pode ser aplicado para estratos onde uma certa propriedade físico-química se mantém de forma conservativa. Tá certo? A chamada ozonosfera, como parte da base da estratosfera, tem a probabilidade de formação de ozônio. Porém, essa formação não é garantida, como os livrinhos, apostilas de colégio gostam de transpassar. Tá? Tanto é que o ozônio tem uma meia-vida de meia hora, de 30 minutos a 24 horas. Certo? Perfeito? Olha só. Então, como é que se dá, né, essa formação, essa destruição do ozônio? Puxa, isso tudo faz sentido? Eu apresentei lá em cima como é que se dá essa destruição do ozônio e a sua formação. Bom, agora, sem a presença de radiação ultravioleta C, não há formação de ozônio. Por isso que durante o inverno polar, as concentrações desse gás caem abruptamente, caem absurdamente, né? Além disso, nós temos presença de correntes de jato, isso na Antártida, e isso pega todo ao redor da Antártida, essas correntes de jato, que atingem velocidades de mais de 200 km por hora e que isolam essa base da estratosfera polar da estratosfera das latitudes médias, dificultando as trocas do ar rarefeito nessas altitudes superiores, né?
onde, nas baixas latitudes, há maiores concentrações de ozônio, ao contrário do que ocorre nas latitudes altas, deficientes deste gás no período invernal. Ao chegar na primavera, a situação se normaliza. Poxa, professor, ficou meio confuso? Dá para melhorar isso? Claro que dá. Não é por acaso, né? É proposital que os alardes sobre a tal anomalia do ozônio, né, ou como eles gostam de chamar, buraco, acontecem em setembro, quando essas diferenças entre a zona polar e as latitudes médias se evidenciam. Em anos de atividade solar reduzida, as concentrações de ozônio se tornam ainda mais baixas sobre a Antártida. Aí você está se perguntando, puxa, mas isso ocorre mais na Antártida ou ocorre no mundo todo? Não, isso ocorre no mundo todo, mas é mais evidenciado na Antártida. E tem o porquê. Tá? Mas vamos seguir. Vamos deixar as curiosidades mais para frente. O que aconteceu? Se aproveitando de várias coisinhas, um cientista denominado Mário Molina, em 1974, foi um dos precursores a relacionar as atividades humanas, ou seja, os CF6, e a destruição da camada de ozônio. Tá? O que aconteceu? Eles conseguiram. Aí, em 77, pressões de ambientalistas conseguiram proibir o uso dos CF6 para que não fossem usados em produtos essenciais nos Estados Unidos. Mais tarde, isso seguiu para o Canadá, Noruega, Suécia. Tá? Aí, em 85, se estabeleceu a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. Aí, em 87, justamente com a NASA, né, 87 e 88, surge o painel do ozônio. Detalhe que 87 também é o ano do relatório Brundtland, que divulgou que futuramente ia faltar de tudo no planeta Terra. Só faltando colocar escassez de areia e baratas, não é? E detalhe que nada disso ocorreu, né? E uma coisinha que eles não conseguem explicar. Como pode o CFC reagir com o ozônio que está na estratosfera, está a 50 quilômetros de altitude? Como é que pode? Se, por exemplo, eu vou citar dois tipos de CF6, o Freon 11 e o Freon 12, que tem peso molecular de 137,51 e o outro de 121,01. Como pode, né, eles atingirem lá em cima, para vocês entenderem, se eles são 4,66 e 4,10 vezes mais pesados do que o ar? Como pode isso? Quer dizer, é uma física básica impossível. Né? Nunca se explicou como eles conseguiram atingir a estratosfera. E o mais chocante de tudo, olhem só, que as atividades humanas liberam cerca de 7 milhões de toneladas de CFC. As atividades humanas. E os ciclos naturais, professor? São esmagadores? São. Só dos oceanos, que ocupam 71% deste planetazinho, são 600 milhões de toneladas de cloro naturalmente emitidos. Mais 36 milhões de toneladas pelos vulcões. Ou seja, a quantidade de cloro liberada por fontes naturais supera em 80 mil vezes os incriminados CF6. É mole? Quer dizer, é chocante isso. Ou seja, jamais poderiam levantar essa hipótese. Supera em 80 mil vezes, não é pouca coisa. Tá certo? E pegando um pouquinho da Antártida, o que acontece ali? Tem uma coisa bem marcante. A Antártida tem uma atividade vulcânica considerável. Nós temos a presença do Monte Erebus, que tem 3.794 metros de altitude, localizado na ilha de Ross,
está ativo desde 1841. Lança diariamente 1.200 toneladas de gás clorídrico e 500 de fluorídrico de forma constante, porque aquele negócio lá é do tipo fumegante. Tá certo? Então, são mais de 400 mil toneladas de cloro por ano, superando em 58,4 vezes. Tá certo? Supera em 58,4 vezes as emissões humanas que supostamente, as emissões de CFC, que estariam destruindo essa camada de ozônio. Então, em menos de uma semana, o vulcão produz toda a produção anual de CFCs. Só esse vulcão na Antártida. Tá certo? Puxa, professor, que interessante. Bastante, não é? Mas vamos lá. E isso, além de científico, tem toda uma parte histórica disso, certo? Toda uma parte histórica, geográfica, entendendo? Por volta de 86, Susan Solomon, equipe da NASA, lançou 33 balões. Olha só como é que eu fabrico um resultado falso positivo, vamos dizer assim. Lançou 33 balões com sensores de cloro em McMurdo, tá? Na Antártida. Lançou esses balões numa localidade da Antártida, para vocês entenderem, que está a apenas 27 quilômetros desse vulcão, que libera cloro. Olha que interessante. Ou seja, gerou resultados tendenciosos. Milhares de cientistas na época indicaram que ia gerar resultados tendenciosos. Já sabiam o que iriam encontrar. Quer dizer, aí foi uma festa. Aí comprovou o que eu quero. Ah, tem bastante cloro aqui e está destruindo a camada de ozônio. Besteira. Para piorar, na década de 80, Brasil, China, Índia eram grandes potenciais no setor de refrigeração. Aí as patentes dos CF6 tinham se tornado domínio público, era um domínio público na época, mais ou menos $1,40, tá? Mas já estavam sofrendo pressões né, nessa época, nessa década, pressões de ambientalistas, de ONG, de burocratas, de governos e grandes empresários gastaram mais de $500 milhões em campanha contra os CF6. Tá certo? O que aconteceu? Na década de 90, tá? O professor, inclusive, Luiz Carlos Baltacero Molion, escreveu uma carta para o atual presidente Fernando Collor, tá? Alertando a respeito desta suposta fraude, vamos dizer assim. Aí depois, na década de 90 também, ocorre a chamada Rio 92, Eco 92, aquele negocinho lá. E o FMI estava colado no país naquela época, onde não só o Brasil, como 59 nações foram forçadas a assinar esse acordo para reduzir ou banir o CFC até uma determinada data. Eu vou demonstrar isso no final. Olha, vocês assinam um acordo, ou não tem financiamento, ou a gente vai rasgar vocês no pescoço. Né? Bom, o que aconteceu? No sítio do OTP, que é o painel do ozônio, está bem descrito que Estados Unidos, olha só, Estados Unidos, Holanda, Espanha e Grécia podem produzir CF6 para atender, vamos dizer assim, emergências e necessidades básicas, mas não esclarecem, não são bem claras. Que emergências são essas? Que necessidades básicas são essas? Ou seja, eles podem produzir um gás barato, inerte, né? Não poluente, as próprias bactérias do mar digerem ele. Ah, não. A gente pode produzir, a gente vai usar também
os HCF6, que são os substitutos dos CF6. O que são os HCF6? São os hidroclorofluorcarbono. Se lembra que eu citei que o CFC custava uma base de $1,40? Os HCF6 custam $128 o quilo. Ah, professor, só falta só falar que depois do CFC, que substituiu pelo HCFC, vem outra substituição. Sim, os HF6. Tá? Os HF6. Então, tenho os clorofluorcarbonos, os hidroclorofluorcarbono, e eu tenho o hidrofluorcarbono. Certo? Perfeito? Aí se utiliza, por exemplo, o R407, o R410, tá? Temos o 134 também. Aí o que eles alegaram? Ah, não, tem que substituir isso pelo HCFC22. Um exemplo. Sendo que eles descobriram, né, que esses gases novos, refrigerantes, né, que abastecem o seu ar-condicionado, não é? O desodorantezinho spray, né, a geladeira, e detalhe que eu esqueci de citar, que quando baniram os CF6, foi um boom, estourou um boom de doenças, né? Principalmente doenças bacterianas, né, porque os alimentos estragavam. Ainda alegaram que isso era sustentável, você teve que trocar toda a matriz industrial, ou seja, fabril, as fábricas, teve que jogar suas geladeiras e ar-condicionados antigos fora, porque não tinha manutenção, não tem gás para eles. Então é uma maravilha. Agora o mais assustador. Se lembra que eu falei no início? Interesses obscuros. Eles alegam agora que esses novos gases refrigerantes são 14 mil vezes mais potente gás de efeito estufa que o gás carbônico, ou seja, 14 vezes mais potente do que o CO2 para causar aquecimento global. Olha que maravilha! Olha só. Não é uma grande negociata? Puxa, professor, mas quem foi que comprovou que esse, vamos dizer assim, CFC não agride a camada de ozônio? Surpresa! E antes disso, até 2012, o acordo que Estados Unidos e China assinaram para proibir os HF6. Eles assinaram esse acordo para proibir ou diminuir quase que totalmente os HF6, tá? Em 2012. E até 2040 vai ser vamos banir totalmente os gases refrigerantes atuais, porque eles estão causando aquecimento global. E aí? Ah, mas alguém comprovou isso? Não. Não é uma hipótese cientificamente comprovada, não passa de uma hipótese. Tá certo? Bom, agora vem a chave, tá chegando a chave disso tudo. O que aconteceu? Em 1950, o senhor Rudolf Pindorf, do Laboratório da Força Aérea em Cambridge, tá, analisou os dados do período de 26 a 42 da estação de Tromsø, no norte da Noruega. E ele notou, naquela época, registros de concentrações de ozônio de valores tão baixos quanto 50 unidades de Dobson. Ah, professor, então o senhor está certo. Porque 50 unidades de Dobson, 100 unidades de Dobson, se lembra? 1 milímetro. Eu falei isso lá atrás. Puxa, 50 unidades de Dobson. E além disso, ele encontrou uma grande variabilidade diária com um fator quase 10, ou seja, uma variação de mais de 1000% entre o máximo e o mínimo registrado, ou seja, existiam registros muito maiores que 500 unidades de Dobson. Isso em um único dia. 550, 50, 500. Puxa, sem influência humana alguma? Sem influência humana alguma. Porque
Quanto um homem lançava de CFC naquela época, né? Até no Polo Sul também se verificaram valores de apenas 125 unidades de Dobson, que é baixíssimo. Tá? Então, o que acontece? Acontece aquelas grandes quedas realmente durante o inverno, tá? E uma recuperação dessas concentrações no final da primavera. Agora, esse termo buraco, né? Buraco. De onde surgiu isso? Simples. Essa expressão buraco na camada de ozônio, tá? Nasceu por causa das cores geradas pelo satélite Nimbus 7, lançado em 1978, 2 anos após a morte de Dobson, em 76. Ele não era colorido, então ele gerava justamente, pareciam uns buracos, quando não se tinha essas nuvens ozônicas, tá? Porém, Dobson nunca chamou isso de buraco, e sim de anomalia do ozônio. Tá certo? O próprio Dobson, na década de 60, minha gente, utilizando dados coletados na Antártida, durante o ano geofísico internacional, entre 57 e 58, estendido até 59, ele escreveu em seu livro que as anomalias na camada de ozônio sobre a Antártida são perfeitamente naturais. Ele nunca utilizou esse termo ridículo. Tá certo? Então, o Freon 12, que custava cerca de $1,70, $1,40, foi substituído pelo R34, que custava $20, tá? Empresas como Dupont, a ICI, a Totten, tá? Outras não vou citar, apoiar essa farsa, tá certo? E a previsão de retirada dos CF6 praticamente acabou. Olha que surpresa. Acabaram os CF6. Os HCF6 2030, a lei do 2040, tá certo? E o objetivo final será manter apenas os HF6. Tá certo? Por enquanto. E daqui a pouco já descobrem outro, alegando que está causando mais aquecimento global. Perfeito? Eu vou agora pedir para passar justamente o último slide. Ok, professor, um pouquinho eu vou... Está demorando um pouquinho para carregar o slide. Para mandar um beijo para o professor Ricardo Felício, que está aqui me dando a maior honra de assistir ao seu Hangout no meu canal. Isso é uma honra. Um abraço para o doutor Ricardo, um amigo, um parceiro, um irmão. Aliás, todos dessa equipe maravilhosa são pessoas educadíssimas, são pessoas finíssimas, sabe? Humildes, prestativas, tá entendendo? Que me ajudaram muito. Muito na minha monografia. A gente chama de verdade, mas isso é uma outra história. Eu vou compartilhar a tela, professor Igor. Conseguiu compartilhar, não? Era isso que estava acontecendo comigo. Ele não... Agora foi. Pode parar aí. Pode parar aí. Esse é o grande finale, vamos dizer assim. Puxa, professor, não estou entendendo nada. Está escrito ali em cima TVS, ozono. Não está escrito isso não. É só uma brincadeirinha. Gente, ali em cima, reparem na linha rosa. Se baseiem só na linha rosa. São as concentrações globais médias mensais de ozônio comparadas com as mínimas registradas em 1996. Eu gosto sempre de ser um pouco sarcástico
no grande finale. Aí comparem, não sou eu que estou falando isso não, tá? A imagem de baixo ali, com essas explosões solares, isso é do ciclo 23 solar, tá? Imagem do Solar Science, da NASA, tá? Da NASA. Não estou falando do Instituto Goddard, não, do GIAS, tá? É da NASA, Solar Science, tá? Não estou falando do GIS em geral, não. Aí tá lá. Pois, professor, continuo sem entender. Vou melhorar. Notem que a atividade solar em 1996 estava baixíssima, não é? Linha rosa, baixíssima. Ah, professor, concentração de ozônio baixíssima, né? Perfeito. Ah, professor, então quem comanda essa formação de ozônio, como o senhor falou, se eu não tiver ultravioleta C, não tenho formação de ozônio. Perfeito. Resumindo, se você entendeu isso, você entendeu tudo, né? Aí notem o pico que eu tenho em 98, a partir de 98 até 2000, um pico de atividade solar, por causa do super El Niño. E notem que a atividade solar cresceu, o ozônio também cresce. A atividade solar decresceu, o ozônio decresce. Que maravilha! Mas os caras querem correlacionar isso com atividade antrópica? É isso mesmo? Depois dessa mini aula, vamos dizer assim, desmascarando isso perfeitamente. Perfeitamente. Dá um cliquezinho para abrir um negócio aí, Gislene. Isso, só isso. Aí chega em 2008, o laboratório Jet Propulsion da NASA mostrou que a reação que ganhou o prêmio Nobel não pode acontecer, ou seja, o CFC não destrói o ozônio. Porque depois da farsa toda montada, e detalhe, desmascararam isso tudo e não caiu. Continua. Não, o CFC, o ozônio e blá blá blá. Quer dizer, e aí? Ah, professor Igor, o senhor está não sei o que, o senhor está fazendo. Não, está aqui, ó. Está aqui. Ah, mas quem foi que ganhou o prêmio Nobel? Dá mais um cliquezinho. O senhor Mostafa Toba. Estamos frente ao maior perigo que a humanidade já enfrentou. Essa foi a frase dita pelo Dr. Mostafa Toba, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ganhador do Prêmio Nobel pela descoberta em seu projeto de pesquisa da destruição da camada de ozônio pelos CFCs. E aí? E aí? A farsa caiu. Ele devolveu o dinheiro? Eles ganham dinheiro quando ganham o prêmio Nobel. Não, hoje em dia você dá prêmio Nobel para o Al Gore, para todo mundo, né? Gente, qual é a conclusão disso tudo? Muito simples. Vivemos tempos muito obscuros, não só em âmbito nacional, independente de qual ideologia você tenha. Ali você pode ter uma ideologia, mas na ciência não. Na ciência, você tem que ser totalmente, vamos dizer assim, ético. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode pegar uma coisa que é conhecida, transformar isso num caos, aí apoiado por uma mídia, né, que adora um caos. A mídia está pautada no medo, na morte, no futuro, no falso caos ambiental. Não é assim que se trabalha. Você tem uma hipótese, você tem uma experimentação, né?
Você tem uma hipótese, uma teoria, você tem uma experimentação para comprovar essa hipótese. Tá certo? E de acordo com a extensa bibliografia que existe, né, existente, vamos dizer assim, nunca foi comprovado isso, pelo contrário. Pelo contrário. E para piorar, ninguém fala mais nada. Nós estamos no ciclo solar 24 de baixa atividade. Vamos entrar no ciclo solar 25, também de baixíssima atividade, lá por volta de 2019. Que vai ser de mais baixa atividade até do que o ciclo 24. E eu pergunto, cadê a mídia? Cadê? Porque baixa atividade solar, menor concentração de nuvens ozônicas, menor concentração de ozônio. Né? Ah, professor. E isso também está no Solar Science? Está. Pode dar mais um clique, professora Gislene. Vamos ver se vai abrir. Cadê? Não? Tem uma última imagem dentro desse slide. Não abriu? Ué. Tá carregando a imagem. A imagem, gente, é justamente do Solar Science também, demonstrando o ciclo solar 24 e o próximo ciclo 25 de baixíssima atividade. Tá? É atual. Caiu. Deu um probleminha na conexão da Gislene. Esperar o retorno. Deve ter sido excesso de CF6. Aguardar um pouco, deve ter dado algum pico na conexão. Então, gente, justamente, enquanto estou esperando voltar ali, justamente isso tudo é o controle da vida, tá? Tudo isso é o controle da vida, tá certo? Da sua vida. Bom, agora... Estou olhando o chat aqui. Espera aí. Deu um probleminha aqui na conexão da Gislene. Bom, mas aí, o que é o controle da vida? Através desses protocolos, né? Através desses acordos ambientais fechados, vamos dizer assim, entre quatro paredes, que ninguém sabe ao certo o que está escrito ali, né? Às vezes até, por exemplo, sanções militares podem estar contidas ali, como nos acordos climáticos. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar em alerta sim, tá certo? Cada vez os produtos
que contam com esses gases refrigerantes vão se tornar mais caros, tá? E não pense, não uso ar-condicionado que se dane. Mas os desodorantes e outros produtos, geladeiras para medicamentos, vão se tornar cada vez mais caros, porque esses gases são muito caros. Entendeu? Eles alegam agora que causam o chamado aquecimento global. Quer dizer, não tem como. Eu estou esperando justamente a professora voltar. Se tornar mais caros. Voltou, professor? Alô? Gislene? Professor, eu voltei, mas realmente logo a minha internet deu problema, né? Então, eu estou aqui tentando compartilhar a tela, você pode continuar. Isso. Não, praticamente eu já finalizei, eu já expliquei o que seria o último slide, que justamente a imagem do Solar Science, demonstrando que o ciclo solar, a conexão voltou agora, o ciclo solar 24, ele vai ser, ele é de baixa atividade, desculpe, e o ciclo solar 25, que vai começar lá por volta de 2019, ele vai ser de tão baixa atividade quanto o 24, entendeu? São 2 ciclos solares seguidos de baixa atividade com baixa concentração de ozônio, porque eu não tenho a formação eu preciso do ultravioleta C justamente para eu gerar o ozônio, entendeu? Basicamente é isso. Professor, está aparecendo a tela? O senhor me fala se está aparecendo, tá? Tá demorando um pouquinho. Agora foi, apareceu. Mas basicamente, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, principalmente, minha função, eu já expliquei o que seria. Por exemplo, em cima aqui tem a imagem de agosto de 2002, essa imagem é do Solar Science, pegando a baixa atividade solar de 1996, tá certo? O pico em 1998. Isso é para justamente demonstrar correlacionando a baixa atividade solar com baixa concentração de ozônio. A imagem que tem que ser aberta é justamente uma imagem igual a essa, sendo que é o ciclo solar 24 e já a projeção do ciclo solar 25, que já está certo que ele vai ser de baixíssima atividade. Essa imagem aí demorou, mas foi para carregar, Gislene. Abriu. Então dá para notar, né, gente? 1996, olha que show, né? É acreditado, vale a pena esperar. A baixa atividade 96, depois nós tínhamos outra baixa atividade entre 2005 e 2010, um picozinho aqui em 2015 e depois de novo uma baixa atividade a partir de 2015 em diante, que é o ciclo solar 24 e o 25, que vem aí, tá certo? Perfeito, gente. E notem, já pega um ganchinho para aquecimento global, notem o Super El Niño em 1998, depois nós tivemos outro El Niño, foi agora, não sei se foi 2016, acho que foi 2017, foi 2016, se eu não me engano, nós tivemos outro El Niño, 2015, 2016, se eu não me engano. Tá? E notem a correlação com a atividade solar, tá certo? É ele que manda em tudo. Perfeito, minha gente? É isso aí. Professora Gislene, me ouve? Professor, eu ouço
e agradeço muito. Infelizmente foi difícil escutá-lo, né? Escutar tudo. Eu estou aqui brigando com essa minha conexão, que justamente hoje resolveu dar esse problema, né? Mas eu agradeço muito. E eu queria fazer uma pergunta para começar. Deixa eu dar uma olhada, depois eu vou dar uma olhada nas perguntas do público, mas... Eu estou querendo ver isso. Tá, então deixa eu lhe perguntar primeiro. Não, aqui é bate-papo. Mas é porque a gente tem uma pessoa que está fazendo moderação, que é a Vera Pinho, está fazendo essa gentileza, e ela deve ter pego as perguntas, eu vou mostrar para você, porque fica muito difícil olhar no chat direto. Eu queria perguntar qual foi o ano do prêmio Nobel desse Dr. Mustafa Toba. O ano... o ano em que ele ganhou esse prêmio Nobel por esse alarme em relação ao grande perigo da camada de ozônio. Esse prêmio Nobel, o senhor sabe? Espera aí, eu tenho isso em arquivo. Olha, se eu não me engano, eu não estou achando aqui agora. Espera aí. Eu não estou achando aqui. Em que ano que ele ganhou? Só para a gente fazer um exercício aqui de... Mandar de novo. Eu estou mandando as perguntas, professora, aqui no chat da live. Vou mandar, saíram um pouco bagunçadas. Nós temos outros cientistas que... Você me ouve? Alô? Pode falar, professor. Estou na escuta. Nós tivemos outros cientistas, o Gislene, que ganharam também prêmio Nobel. Por exemplo, o senhor Frank Sherwood Holland, professor da Universidade da Califórnia, ele ganhou o prêmio Nobel de Química em 1995. Ele foi um dos que denunciaram também essa histeria, né, de buraco na camada de ozônio. Então, vamos para as coisas. Aqui fazer uma reflexão, provocar reflexão, é que essa história toda surge lá na década de 80, não é? Junto com o aquecimento global e tal. E quantas são até que a imprensa tradicional, que essa mídia tradicional reconheça publicamente que não tem, que foi um erro, que não é bem assim, né? Ou seja, que dê acesso a uma grande parte da população que recebe essa mídia
acesso à informação correta, não é? Então, o que acontece? Nesse meio tempo, aqui em Brasília e nos estados e municípios, políticas públicas são feitas em cima desses pressupostos, com a autoridade, com o prestígio que essas afirmações ganham, não é? Então, é necessário que a gente comece a fazer essa reflexão. Aliás, muita gente já está fazendo, né? Eu ouço, inclusive aqui, sem credibilidade, o governo está, a mídia está. Eu acredito que a gente está começando a entender essa estratégia, né, de jogar para ver se cola. Isso acontece em vários setores. O doutor Lair Ribeiro tem denunciado largamente a questão de pressupostos, né, que em relação à saúde humana, que são totalmente errôneos e que são base para que se gastem milhões de reais em compras, por exemplo, de medicamentos, né, no SUS, e tratamentos, e esses tratamentos, esses remédios e esses pressupostos são um engano. Inclusive, o professor Felício, a reflexão, né, ele já nos mostrava as consequências de se adotarem essas afirmações que são divulgadas, que são promovidas entre os técnicos de governo. Isso eu posso falar porque eu trabalho há 25 anos no governo do Distrito Federal na área de meio ambiente. Jovens chamam os técnicos para eventos chiques, né? Viagens internacionais, e convencem, ou convenceram durante muito tempo, da verdade. As coisas são apresentadas em inglês, em alemão, né? Aí tem tradução simultânea, ou seja, é um grande espetáculo, tá, para os técnicos, que se convencem e apoiam, então, ideias, né, salvacionistas destes perigos, que vão, impactar nosso estilo de vida, o que é uma consequência que a gente deve se aprofundar, porque tem implicações graves, implicações profundas no nosso futuro, e é o que a gente tem visto, né? Então, queria fazer essa reflexão antes de passar para as perguntas, se você concordar, professor. Não, é isso mesmo. Eu tinha feito até uma conclusãozinha, né? É o controle da vida humana, através desses protocolos, desses tratados, né, desses acordos, que muitas das vezes são feitos a quatro paredes, né? Da maioria das vezes você não tem acesso a isso, somente os burocratas ou pessoas ligadas ao governo que vai ter acesso, né? A opinião pública praticamente já formada pela grande mídia, sensacionalista, e que gosta e vive de um caos ambiental. E isso vai ser muito prejudicial, já foi, pessoas ficaram doentes por causa desse banimento dos CF6, de banir os CF6 sem mais nem menos, sem uma, vamos dizer assim, uma comprovação científica, né? Não houve isso não passou de uma hipótese, e uma hipótese nunca é comprovada cientificamente. Mas fica aí o alerta, né? Porque tá difícil. A nossa função é essa, é informar. Professora, a minha conexão deu uma congelada, eu não escutei direito, mas eu acho que qual é o real propósito dessa manipulação? A gente vai ter que entrar em assuntos históricos, assuntos de estratégia e de engenharia social, que inclusive o professor Felício tem abordado bastante, com bastante propriedade. Mas, em poucas palavras, é o seguinte: quando você fala de um perigo para alguém, quando você convence com um aparato
do porte da mídia mundial, né, aliada de governos, ou vice-versa, não sei quem é aliado de quem, com esses interesses que querem a hegemonia, né, na controle das sociedades, né, quando você causa um alarme, não é, e convence as pessoas de que elas estão em perigo, você consegue fazer com que elas aceitem várias medidas restritivas, medidas que avançam em suas liberdades. Olha o que está acontecendo aqui em Brasília. Nós estamos com um racionamento de água, tá? É um racionamento que é dito que é positivo, porque já passar por uma crise de escassez, né? Então, a propaganda vem sendo feita há anos, o governo federal vem falando há anos, né, que você deve tomar banho só com 15 minutos, ou seja, ele está querendo mudar o tempo que você leva para tomar seu banho. Né? Para economizar, porque é necessário. Agora, higiene não é necessária, bem-estar não é necessário. O orçamento está sendo gasto em quê? Se não é na infraestrutura de captação de água, por exemplo. E mais grave ainda, talvez um assunto que eu traga aqui, e que a sociedade precisa se manifestar, é a questão da cobrança da água. A água é um bem natural, é a mesma coisa que cobrar pelo ar, né? Que você respira. É um bem da terra, ninguém é dono, e ele é necessário para a vida. Então, como que nós estamos aceitando que ele vire um bem vendável, né? Um bem apropriável e que agora vai ser vendido? Você compra se você tiver ou não dinheiro, e dinheiro é algo que está sendo cada vez mais escasso para a população. De você tirar os meios de pagamento da mão da população. São coisas que nós devemos discutir, sim, e a manipulação, viu, Kátia Rubner, você que perguntou, é isso, você diz que caiu um meteoro, se isso daí for, lembra da propaganda de Hitler? For repetido. Você me ouve? Eu ouço o senhor, mas a minha conexão está ruim, eu acho que eu estou com problemas. Camelry, acho que é isso. Camelry, é isso? Isso. O que está causando estas irregularidades do Sol? Não é irregularidade, vamos lá. Essas mudanças no Sol justamente são os ciclos solares, ciclos de Gleisberg, por exemplo. Nós temos ciclos de 11 anos, ciclos de 90 anos, ciclos de 150, 1.000, 1.500 anos no Sol. Esses ciclos que eu estou falando, o ciclo 24 e ciclo 25, são ciclos de mais ou menos 11 anos, que já é muito bem conhecido, eles sabem disso. Ou seja, são ciclos de baixíssima atividade, tanto 24 como 25. Professor, por que eles fazem essa manipulação toda? Porque eles precisam que sejamos tratados feito gado, deve ser mais ou menos isso. Em primeiro lugar, isso está rendendo muito dinheiro, tá? Principalmente, essa história toda começou, Alex Santos, essa historinha toda começou com o pessoal que trabalhava na Guerra Fria, com modelagem naquela época, já com projeções e previsões, aí surgem os partidozinhos ambientais, e assim vai. Partidos ambientais, ONGs, etc., empresas, né? Inclusive empresas, pessoal que fala, é financiado pela indústria do petróleo, empresas de derivados do petróleo se utilizam disso aí, ganham dinheiro com essa suposta causa ambiental, essa suposta causa verde. E por que eles precisam que sejamos tratados feito gado? Foi bem marcante a sua indagação e afirmação. Sim, é o novo colonialismo, é o neocolonialismo, né?
O que não dá certo lá fora, você manda para cá. Não sei se você reparou, eu falei que Estados Unidos e outros locais continuam produzindo CFC, né? Para emergência ou para ser usado em coisas que não vão agredir muito o meio ambiente, né? Mas que coisas são essas? Que emergência é essa? Quer dizer, é totalmente ridículo. E justamente eles querem manter, sim, justamente os países em desenvolvimento como suas eternas colônias. Você ganha muito dinheiro com isso, né? Praticamente, você vê $1,70, $1,40, passa para US$ 128 o quilo de um novo produto, de onde eu tenho que mudar toda a minha matriz energética. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Pelo contrário, é bem insustentável. Tem outra pergunta ali? Não, é a mesma pergunta, não tem outra ali. Pergunta de Vera Pinho. Você acha que a humanidade está se libertando dessas mentiras ou estamos cada vez mais sendo vítimas de falsos alertas sobre catástrofes naturais e econômicas? Em parte, o Camelri, acho que é assim que se pronuncia. Olha só. Sim, por exemplo, não é por causa do Donald Trump estar lá, não, mas os Estados Unidos, mesmo com Barack Obama, já estava se libertando da fraude do aquecimento global há muito tempo. Há muito tempo. Né? Eles sabem já disso daí, grande parte da população, eles têm um acesso melhor do que nós temos aqui. E a coisa é tão grave, por exemplo, grande parte de assalariados, eu recebi relatos que não estão conseguindo pagar suas contas de energia, mudando um pouco o foco, tá? Você falou ali, se a humanidade está se libertando dessas mentiras. Está sim, tá? Mas ainda a passos lentos, principalmente no Brasil. Estamos sendo cada vez mais vítimas de falsos alertas. Algumas vezes sim são falsos alertas. Por exemplo, até esse furacão que teve agora, o Harvey, que falaram que não sei o que ele vai ganhar força, ele se transformou numa simples tempestade, né? Ele foi perdendo força. Né? Causa tragédia, óbvio, mas fazer o quê? Você tem chamada vulnerabilidade climática. A gente não pode confundir fenômeno com vulnerabilidade. Né? A população está concentrada numa cidade, vem um furacão, ou vem um tornado, ou vem qualquer fenômeno climático, ele vai passar por cima daquilo ali e acabou. O que mais? Gislene, você me ouve? Alô?
Alô, você me ouve? Professor, Você me ouve? aqui eu te ouço, mas eu já caí, já voltei, já caí. O senhor Eu tô pode vendo. continuar. Eu não sei em que Não, ponto. praticamente já encerrei. Lembrando com o Mostafa Touba, tá? É, ele, ele veio na Rio 92, tá? Pergunta aí sobre essa questão. Ele veio na Rio 92, ou chamada Eco 92. O senhor está vendo aí no chat, Vamos lá. interno? Você diz o chat no YouTube. Qual país está atento a. Qual país está mais atento a essa manipulação? É isso? Na atualidade, né? Agora os Estados Unidos, eles estão mais atentos a isso daí. Né, que o presidente lá agora não está dando mais esse mole. Os. A ARP. Olha, eu desconheço isso, que a ARP vai estar influenciando é, esses eventos climáticos ou esses eventos na parte do CFC. Não, não. Camada de ozônio, basicamente, a energia solar que influencia é, para a formação de nuvens ozônicas ou não, tá? Elisete Rocha, rastros químicos. Sim, para a formação de ozônio, não. Repito novamente, é, basicamente energia solar, que vai, através da variação da intensidade da energia solar, tendo ultravioleta C, eu tenho formação de ozônio. A tecnologia mundial. Não, nós temos a tecnologia está aí para ser usada e vai ser cada vez mais avançada. Então, respondendo a pergunta onde conseguir essas informações verdadeiras, neste mar de mentiras, tudo bem. Nós temos o sítio Fake Climate, né, que é o Fake Climate. Vou colocar aqui para vocês. Tá? É o fakeclimate.com, www. .fakeclimate.com. Nós temos o fakeclimate.wordpress, que é o nosso blog. Nós temos um outro muito bom, não está mais ativo, mas eu recomendo, tá?
que é o terrorismo climático, tá? Vocês podem acessar. Nós temos o Sende Carioca, nós temos o blog do Tiago Maia, né? É só vocês jogarem o blog do Tiago Maia. Vocês têm também o canal no YouTube, tá? O canal. Tá? E eu vou responder, eu vou deixar anotado aqui Professor, o ano que o Mustafa Touba recebeu o prêmio Nobel. Pode falar, Gislene. não, é só para avisar para a audiência que eu vou deixar esses links que você está indicando na descrição do vídeo, e que no site Aletheia Brasil eu fiz um apanhado, né? A gente aborda esse assunto da questão climática, ele é de muita importância, né, nas nossas discussões e importância para a sociedade, e nós fizemos, né, links para esses fóruns de discussão, e alguns que eu estou sabendo agora, por seu intermédio, vou incluir lá também. Brasil. Mas é isso. Basicamente não tem mais o que falar. Professor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz. O senhor trouxe isso aqui para a nossa audiência, né, o que foi realmente uma honra. E eu fico muito feliz da gente estar inaugurando essa discussão aqui, tá? A sua aula foi muito interessante, extremamente relevante que a gente traga, né, nesse fórum que é livre e que vai ficar disponível, né, para a sociedade, né, essas informações que nós possamos, inclusive os técnicos de governo, né, que estejam porventura, que venham a nos escutar, busquem se informar nas fontes alternativas àquelas consideradas oficiais, porque isso é importante para a nossa atividade. Nós tenhamos argumentos na hora que os dirigentes da vez querem nos convencer ou estão praticamente esperando uma obediência cega, não é? Estarem com servidores públicos que estejam devidamente informados e capacitados, inclusive, para colaborar com esses dirigentes, mostrando, né, que aquilo em que eles estão acreditando não é bem assim, e que todos encontrem viáveis, né, e que não submetam a sociedade a pagar um preço desnecessário. Vamos lá, planeta que é abundante. Só um adendo rápido, Gislene. Eu estou vendo aqui os artigos, tá? Eu falei do cientista Roland, né? Se lembra? Falei do Mustafa Touba. Tem o Molina também. Então eles dividiram o prêmio Nobel em 1995, tá? Tá respondido. Não, obrigada, professor. Eu não sou muito bom, né? São tantas datas que me enrolam. Eu também não sou boa para guardar essas datas, não. Mas eu sabia que era lá, né, no meio da década de 90. De lá para cá, quantas medidas foram introduzidas, tá, que vão impactar, que já estão impactando na nossa qualidade de vida. E as setores, né, e a sociedade tem que começar a se perguntar se é isso que nós queremos. Esse sistema que nós queremos que dite as regras da nossa só vida. Só para finalizar, que a gente já está há mais de 1h30. Só para finalizar, Gislene,
Você falou perfeito, que dite as nossas vidas. É quebra de soberania nacional, tá? Então, quando Trump lá, falando que ele é maluco, etc., não, ele está preservando a soberania, vamos dizer assim, local. Eu gosto muito de utilizar esse termo local, né? Soberania local, soberania de seu país. Isso É mesmo, isso, professor para Igor. encerrar. Eu concordo com você. Nesse ponto, realmente, ah, Não sou a o, o- favor de destruição, não, tá? Porque vão começar a martelar de novo a mesma historinha, tá rindo? Começar a levar porrada a favor de destruição, desmatamento. Não é isso, não. Estou demonstrando justamente, gente, a farsa, demonstrando o que está por detrás disso. E ninguém devolveu o prêmiozinho Nobel que ganhou, não, tá? Nem o seu Algore, né? Nem o Molina, nem o Algore, nem o Roland, exatamente, nem professor. o, nem o Tolba, nem o Turbante, nem ninguém. Afinal de contas, esse pessoal adora dinheiro, né? Mais do que Uhum. qualquer coisa, tá demonstrado. Mas é isso. Exatamente, é isso mesmo. Professor, então acho que a gente pode, né? Eu agradeço muito e gostaria que o senhor voltasse, que a Com certeza. gente aqui, quem sabe possa participar também, que a gente possa trazê-lo junto com você, né, para a gente formar realmente um fórum sobre esse assunto para, como eu falei, colocar informações consistentes à disposição da sociedade, inclusive dos técnicos do governo, para que eles tenham uma Isso. fonte de informação e que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? E que em algum momento a gente possa pensar também numa mudança do jogo em si, né? Porque essa máquina é assim, né? É Professor, isso. então eu muito agradecida. Agradeço a Vera Pinho, ela ajudou as perguntas. Beijo. Eu agradeço. Deixa eu olhar aqui. Ao Alessandro do Paraná. Obrigada, Alessandro. Tem Sua conexão travou de novo. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir aí uma repostagem, né? Vale a pena ver de novo. Essa entrevista extremamente, extremamente atual, foi há 2 anos atrás, mas é justamente uma homenagem, né? Bem irônico que eu estou sendo aqui agora, ao Dia de Proteção do Ozônio, essa porcaria aí que foi comemorado agora no dia 16 de setembro, porque o protocolo de Montreal foi assinado no dia 16 de setembro de 87. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz. Tchau. Não deixe de se inscrever no canal.